uma reviravolta que puseram uma reviravolta ali. Mas não necessariamente tem uma reviravolta, entendeu? Na minha memória é muito foda, mas eu não lembro. Quando o assunto é geografia, eu sou poliglota. Décimos, Meri! Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E nós somos o canal Piuí. Estamos de volta aqui no canal do Prime Video para falar sobre o quê? Sobre finais incríveis, melhores finais, porque tivemos aqui uma seleção de finais incríveis dos filmes que estão no catálogo do Prime Video, mas a nossa função aqui é fazer uma tier list, onde começa lá embaixo e o final, lá de cima, é um final bom. Não se esqueça de deixar o seu like, já deixa um comentário aqui falando que você quer trazer o Piuí de volta e tal. E inscreva-se no canal do Prime Video, porque volta e meia tem Estação Piuí aqui. Ouvi falar que quem não se inscrever e quem não deixar like nesse vídeo aqui vai ter um fim horrível. E lá no topo dessas categorias está o primeiro item, a nata da nata, o creme de la creme, que é a nossa sessão de Mudou a Minha Vida. Ali são só finais que realmente, assim, ó, nos marcaram de uma maneira inexplicável. Na sequência tem Eu Penso Nele Até Hoje, que é aquele final que marcou sua vida e às vezes você volta a pensar, pô, o que é aquilo, como é que é? Sabe aquela parada, aquele final que, tipo, não é que ele é gostoso, ele é meio agridoce, te faz pensar. Na sequência temos aqui o ótimo final. Ele é mais que muito bom, entendeu? Ele realmente é um final especial. Na sequência temos um Podia Ter Terminado Melhor, que é aquele final que é meio... E pra fechar, nós temos a categoria Podia Mais, que é para aqueles finais que, assim, na verdade, meio que é legal, entendeu? Mas talvez dentro desse filme podia ter sido até melhor do que o que está sendo apresentado. Já vou trazer um aqui que vamos ver como é que a gente vai elencar, e é um filme recente, o Saltburn. Um filme que ficou muito famoso entre as pessoas porque tá lotado de cenas calientes e outras cenas nojentas e outras cenas até perturbadoras. E nesse filme a gente vai conhecer Oliver Quick, um garoto que tá com um pouco de dificuldade de se encaixar ali no meio dos ricos do High Society da Universidade de Oxford. E é assim, com toda essa ligeireza, que ele se aproxima de um outro cidadão e acaba conseguindo uma temporada de férias numa mansão de dar inveja em muita gente em Saltburn. Em determinado momento a máscara cai, a obsessão de Oliver Quick fica cada vez mais clara para o Félix e a partir daí, meus amigos, é tragédia em cima de tragédia. Esse filme aqui, ele tem uma espécie de plot twist no final. Um plot twist que eu vou dizer, não sei se tem tanto twist assim não, tá? Porque quando eles revelam a parada, eu assistindo meio que já esperava, muitas pessoas já esperavam. E assim, não vou entrar em mais detalhes, mas eu acho que ao longo do filme dá pra gente pegar que ele tava realmente muito mal intencionado e tal. Entretanto, o final desse filme é bastante icônico, né? Porque tem a famosa cena do Oliver dançando pelado na mansão no momento em que ele finalmente garantiu, através de um documento, que aquilo lá agora é dele. E é um final bem icônico, né? A música Murder on the Dance Floor acabou ficando até famosa, né? Com várias pessoas imitando a dancinha dele, exceto que elas estavam utilizando roupas, né? Já que no filme ele estava completamente despido. Eu acho que, por enquanto, esse aqui tá lá embaixo, né? Acho que temporariamente, pelo menos, Saltburn vai ter que ficar em Podia Mais. Mas, se tá nessa lista, é porque o final desse filme já é, pelo menos, muito icônico. E agora vamos trazer um filme que é o oposto disso. Um filme antigo que tem um final que aquece o coração de todo mundo. Rock, um lutador. Nesse filme a gente vai acompanhar, obviamente, Rocky Balboa, um boxeador no estilo underdog, aquele cara que ninguém leva muito a sério, ele tá lá nas categorias de base, entendeu? Vive na Filadélfia, leva sua vidinha comum, porém, tudo isso vira de cabeça para baixo no dia que ele é escolhido para enfrentar simplesmente o campeão mundial. Porém, a vida desse cidadão muda drasticamente no dia em que ele é escolhido para substituir o oponente de Apollo Creed em uma luta. Apollo Creed, que é nada mais nada menos do que o campeão mundial de boxe. E o final do filme é maravilhoso, e mesmo lutando contra um cara que era muito habilidoso, ele dá trabalho, tá?
ele dá trabalho e o charme do final é que apesar de ele dar muito trabalho, ele não consegue vencer o Apollo Creed. O que é muito bom, porque de fato o Apollo era o melhor do mundo. Porém, a jornada do Rock é o que faz com que esse final seja tão encantador, já que para ele, mesmo com essa derrota, esse cidadão acabou vencendo. Essa foi a grande vitória da vida de Rocky Balboa. Eu vou dizer que pra mim esse é o final que marcou minha vida. Eu vou dizer, eu acho que a gente vai ter alguns finais nessa lista que são melhores do que o final de Rocky Balboa. Cara, é muito memorável, é difícil botar outra categoria do que marcou minha vida. Porém, esse daqui mudou a minha vida, mudou completamente, sou apaixonado por Rocky Balboa. E o próximo filme da nossa lista é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Christian Bale e é um filmaço. Porque em Psicopata Americano a gente vê esse cidadão interpretando Patrick Bateman, um executivo de Wall Street, não Batman, Bateman. Um cidadão que trabalha em Wall Street, porém nas suas horas livres ele tem um hobby meio peculiar que é matar gente. Ele é um psicopata e ele é americano. O final desse filme aqui é bem curioso, porque a gente vê toda essa jornada dele, matando gente e tal, e a polícia ainda atrás dele, a polícia descobrindo as cagadas que ele faz e tal. E quando eles vão pegar ele, ele fica doido e começa a escapar. E no dia seguinte, ele liga pro advogado dele e pergunta, pô, o que aconteceu e tal. E o advogado dele fala que já resolveu tudo e não tem mais problema nenhum. Mas bem, no final dá a entender que na verdade nada daquilo aconteceu, que é tudo coisa da cabeça dele, que ele era um psicopata só na cabeça mesmo. E esse final é muito legal, ainda mais depois que a gente assiste todo esse filme, porque Psicopata Americano é um filme muito violento. E aí quando isso chega no final e o filme levanta a possibilidade de nada ter acontecido, aí a gente se sente até meio idiota, entendeu? Porque tu fica tipo assim, putz, eu me surpreendi com tudo isso aqui, eu fiquei chocado. E no fim das contas era só o brother sonhando. Porém, ao mesmo tempo, o filme não crava que de fato era tudo coisa da cabeça, ele deixa em aberto. E é por isso que esse filme fica ali, ó, logo abaixo da categoria Mudou a Minha Vida, entendeu? Porque ele quase chega nesse nível, mas ainda não. Então vamos botar ele um degrauzinho abaixo. E agora vamos com O Silêncio dos Inocentes, filme que nos apresenta a Clarice Starling, uma novata do FBI que acaba se deparando com o caso do famoso assassino Buffalo Bill, um cara que está matando muita gente de maneiras muito peculiares e que é muito difícil de se decifrar. É justamente por isso que acaba entrando nessa equação o psiquiatra Hannibal Lecter. Mas se engana quem pensa que Hannibal Lecter é apenas um psiquiatra. Isso porque, além de ser um psiquiatra genial, ele também é um cara muito doido, um assassino que tem um gosto peculiar por... Eu gosto de proteína humana no caso. E a gente vai começar a ver essas conversas da Clarice Starling com o Hannibal Lecter, onde ela tem dúvidas sobre o comportamento do Buffalo Bill e aparentemente o Hannibal Lecter tem insights que ajudam ela nessa investigação. Vou dizer uma coisa, tá? Esse filme pra mim é obra-prima, genial, duas atuações assim, olha, impressionantes. Se você nunca assistiu O Silêncio dos Inocentes, tá perdendo tempo, tem que assistir agora. Talvez o melhor suspense de todos os tempos? Talvez. Entretanto, o final dele não é um momento mais apoteótico, entendeu? Eu diria, inclusive, que os momentos apoteóticos estão antes disso, tá? No jeito que o Hannibal Lecter olha pra Clarice, tá na forma como ele faz... Posso falar aqui? Pode. É um final ok. É um final ok. E tá tudo bem, o filme continua sendo perfeito. E temos agora um filme dinamarquês na nossa lista. Tá inventando país. Estamos falando de A Caça, conhecido aí por ter um final muito emblemático. Nessa história, a gente conhece Lucas, o professor de uma escola infantil que está numa época complicada da vida, perdeu a guarda do filho, mas aos poucos está retomando as coisas. Ele é um cara muito gente boa, amigo de todo mundo, entendeu? É o famoso professor legalzão. Até que uma certa aluna dele acaba meio que se confundindo, ou não, e acaba relatando que o professor Lucas teve um comportamento esquisito com ela, algo que chama a atenção das pessoas familiares dessa garota e daqui a pouco chama a atenção das autoridades, que começam a tratar o Lucas como um pedófilo. O Lucas passa a ser, assim, odiado por toda a comunidade local ali de onde ele vive. E a gente vê o filme do ponto de vista do Lucas. Ele fala que é inocente, que ele não fez nada. Então a gente fica do lado do personagem porque de fato a gente não viu ele ter feito nada daquilo. Então pra gente ele é inocente. Até que chega no final,
onde finalmente, cara, parece que a comunidade entende que ele não é culpado. Tá rolando uma caça no final do filme, que é comum lá do país, e aí ele tá no meio do mato procurando ali a caça dele, quando daqui a pouco ele percebe que ele está sendo caçado. Ele olha pra trás e tem alguém que acabou de tentar matá-lo. E aí tem essa cena que mostra o semblante dele, entendendo que por mais que ele não tenha feito nada, por mais que ele seja considerado inocente para a maior parte das pessoas, ainda tem uma minoria que não acredita nisso. Então esse cara não vai ter paz. Sabe o que a gente falava sobre o ápice? Esse filme aqui, quando chega no final, quando ele termina, quando ele chegou à tela preta, pum, ele terminou no auge. Ele soube a hora de terminar na perfeição. É assim, olha, top finais ever. É o final da categoria 2, aquele final que fica me fazendo pensar sobre ele, entendeu? Ele não mudou minha vida, não é tipo um rock da vida, mas ele me faz pensar sempre nele, sobre certo e errado, sobre julgamento, sobre vítima, sobre como é que funciona a sociedade. E agora temos um filme que tem sabor de infância aqui, entendeu? Porque estamos falando de Volta para o Futuro, clássico de 1985, onde a gente vê a tão amada dupla Marty McFly e Dr. Brown. Great Scott! Voltando ao passado e tentando depois voltar para o futuro. E quando ele tá lá no passado, ele conhece a família dele mais jovem. E olha só que coisa bizarra, a mãe dele mais jovem acaba se apaixonando por ele. E aí o Marty McFly percebe que ele se meteu numa roubada, porque se a mãe dele se apaixonar por ele e não ficar com o seu pai, isso significa que Marty McFly nunca existirá. E aí ele tem uma fotinho que ele carrega e ele percebe que ele e os irmãos dele começam a desaparecer lentamente, como se fossem ecos do tempo. E no fim, finalmente, Marty McFly e Dr. Brown conseguem voltar para o futuro, ou melhor, voltar para o presente de 1985. E quando eles retornam, a gente vê os impactos de tudo que o Marty McFly fez agora, assim, aparecendo ali na vida dele. É muito legal. E aí você pensa assim, puxa, final feliz, acabou aqui? Não, porque logo depois disso, o Dr. Brown aparece de novo e fala assim, Marty McFly, a gente precisa ir para outro lugar. Não dá, a gente vai ter que ir para o futuro. E aí o Marty McFly olha para a rua e fala assim, poxa, Doc, mas a gente não tem rua o suficiente para o carro chegar na velocidade necessária para poder fazer a viagem no tempo. E é nesse momento que o Dr. Brown solta uma das frases mais memoráveis do cinema, né? Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. E aí o carro voa e... O carro voa, cara! Não, ó, esse aqui, eu quero botar ele lá em cima junto com o Rock, porque é quase o mesmo nível de coisa que marcou minha vida, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se tem o mesmo nível de emoção, tá? Pra mim, esse daqui entra como ótimo, porque ele é um final espetacular. E agora vamos para um filme que tem o potencial de deixar qualquer um na bad. Estamos falando de Seven, os 7 crimes capitais, onde a gente vê 2 investigadores indo atrás de um serial killer que mata as pessoas com um certo requinte de crueldade, porque ele escolhe as suas vítimas com base nos 7 pecados capitais. Ele tem ali um estilo meio justiceiro, né? Ele acha que o que ele tá fazendo não é completamente errado, porque essas pessoas são pecadoras, elas têm que pagar por seus pecados. E aí o grande final é quando esse assassino está prestes a realizar os últimos 2 itens da lista de pecados capitais. A inveja e tá faltando também a ira. Ele vai, se entrega, diz pro pessoal que ele quer ir até determinado lugar, porém ele só aceita que vão com ele apenas esses 2 policiais, esses 2 investigadores que estão atrás dele o tempo inteiro. Eles estão lá no meio do nada, daqui a pouco chega um entregador com uma caixa. O personagem do Morgan Freeman vê o que tem na caixa, enquanto o personagem do Brad Pitt fica ali com o assassino. E aí o assassino começa a meter pilha errada no Brad Pitt, começa a falar assim, pô, eu tava vendo a sua vida com a sua esposa, você parece ter uma vida muito feliz, uma vida muito contente. Fiquei com uma inveja. E nesse momento o personagem começa a gritar o quê? What's in the box? E aí ele não aguenta a pressão e mete bala no assassino. E esse pra mim encaixa como uma luva no segundo final ali de te fazer pensar. Eu lembro desse final até hoje, cara. Às vezes eu paro pra pensar, caraca, se ele não tivesse atirado, o assassino não teria vencido, caraca! O Show de Truman, onde Jim Carrey interpreta o tal do Truman, um cidadão, um vendedor de seguros que vive uma vida perfeita numa cidade maravilhosa, onde tudo dá certo, o sol é lindo, a esposa dele é maravilhosa. Conforme o tempo vai passando, Truman começa a descobrir que a vida dele, na verdade, foi completamente montada, porque o que ele vive
é um programa de TV. Enfim, ele é o grande palhaço desse circo. E o final do filme é justamente essa cena onde ele tá subindo a escada, indo rumo ao paraíso, e antes de fazer isso ele olha pra câmera e dá uma risada. Ele solta o seu bordão antes de ir embora, né? Caso não veja vocês, boa tarde, boa noite e durmam bem. E ele pega, vai embora, fecha a porta e o filme ainda nos presenteia com uma imagenzinha de todo mundo, depois de vibrar pela vitória do Truman e tal, todo mundo procurando um novo programa na TV para assistir, já que o show de Truman acabou. Quer mais um pedaço? Não, chega. Tem outra coisa? Vamos ver o que está Onde está o passando. guia da TV, hein? É uma mensagem muito e é uma coisa muito real que acontece hoje em dia, entendeu? Às vezes tu acompanha uma pessoa no reality show e tal, mas depois que acabou, velho, vai pro próximo e dane-se o que aquela pessoa pensa. E pra mim, o final dele entra na segunda categoria. Vamos fazer assim então, ó. Sobe Seven e deixa o show de Truman ali, pode ser? Pode ser, mas eu gostaria de dizer que o final de Show de Truman pra mim é tão bom quanto o de Seven, entendeu? Pra mim o final de Show de Truman é melhor que o final de Rock e é tão bom quanto o final de Seven. Mas ele fica embaixo, não dá pra entender. E o Seven tá onde? Onde tu quiser. Em último. Droga, ele me pegou agora! Gladiador é um filme icônico. Nessa história aqui a gente acompanha ele, o Maximus Decimus Meridius, indo em busca do quê? Da sua vingança. Só que ele acaba virando um gladiador, ele acaba sendo traído e começa a lutar em arenas pela própria vida, entendeu? Até que o próprio Commodus decide que vai descer ali no Coliseu para lutar com ele. Ai, essa ideia é muito ruim. É óbvio que isso ia dar errado pro Commodus, porque o Commodus, obviamente, não saiu vivo dessa história. Mas ele também teve esse destino cruel. Ele não suporta os vários ferimentos que ele teve durante as jornadas e batalhas do filme, e no final ele morre. Só que ele morre já indo pro pós-vida. Ele começa a passar a mãozinha no capim, passar a mão no trigo e ver a esposa dele. Esse aqui pra mim podia mais, né? Não, pra mim esse final aqui é ótimo. Ótimo final. E pra fechar os nossos itens, temos aqui o filme que vai fazer você e toda a sua família dormirem se sentindo muito mal hoje, que é Requiem para um Sonho. Nesse filme aqui a gente vê um grupo de 4 pessoas. Temos ali 3 jovens e uma senhora que, veja só, é mãe de um desses jovens. O que eles têm em comum? Todos possuem vícios. Cara, esse filme é um filme pra ver uma vez na vida. Ele é excelente, 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 mas ele é tão desgraçado que é só uma vez que tá bom, né? O final da personagem da Jennifer Connelly é um dos finais que mais marcou a minha vida, porque ele é horrível. Assim, ele é tão intenso, mas tão intenso que eu colocaria ele em Mudou a Minha Vida. Mas daí vamos ter que aumentar o Gladiador. Droga! Tá bom, eu aceito então. Se você discorda da gente, tem um campo de comentários aqui embaixo para você poder colocar sua tier list aqui embaixo que a gente quer saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal do Prime Video, deixa o like para apoiar o Estação Piuí. Concorda? Discorda? Fala aqui embaixo. E responde a minha pergunta aqui, vocês não estão entretidos?